bem-vindo ao canal, meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. E no vídeo de hoje, então, a gente vai começar a semana de 10 a 16 de novembro. Vi teus sacrifícios em obediência, né? Eu tô vendo aqui no aplicativo para não falar errado. Então, para você que tá começando a me seguir aqui no canal, o Seja um Discípulo de Jesus Cristo é um canal voltado para famílias, para a gente centralizar nosso lar e a família no Evangelho de Jesus Cristo. Eu ajudo aqui com algumas dinâmicas do Vem Segue-me que eu tenho, né, que eu aplico aqui em casa com o meu filho. Então vamos lá para a parte de sugestões para ensinar as crianças e vamos iniciar a nossa semana, né? O primeiro tópico da semana é: o Pai Celestial quer que eu me concentre nas coisas eternas. Então eu vou ler o que o manual pede e em seguida a gente faz a dinâmica. O que Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 13, nos ensina sobre as coisas do mundo? Talvez você e seus filhos possam colocar alguns itens em uma mala ou mochila que representem coisas que, de acordo com Doutrina e Convênios, seção 130, versículo 2, versículos de 18 a 19 e seção 132, versículo 19, podemos levar conosco para a vida futura. E aí, embaixo tem o vídeo do presidente Russell Nelson, né? Aquela frase icônica, pensa celestial, né? O discurso que surgiu vários memes. E é um discurso incrível, inclusive. Então, eu gostei bastante dessa ideia que ele colocou aqui da dinâmica. Eu assisti de novo o discurso do presidente Nelson, porque já fazia um tempo que eu não tinha visto. Mas ele é um discurso longo, então dependendo aí da idade da tua criança, com quem você está trabalhando, talvez não seja interessante mostrar todo o vídeo por ele conter aí quase 20 minutos de vídeo. E não tem figuras, nem imagem, nem música, é só o presidente falando, então acaba, dependendo da idade da sua criança, acaba sendo um pouco cansativo e tirando o propósito que é ensinar a criança sobre o que é realmente importante, né? Então nós já falamos anteriormente, em capítulos anteriores, sobre a importância de permanecer em lugares santos, que as coisas eternas, que as coisas do Pai Celestial são eternas, né? Os tesouros do Pai Celestial, a gente já falou sobre isso em capítulos anteriores, sessões anteriores, então hoje a gente vai só reforçar o que já foi ensinado. Então eu comecei cantando o primeiro hino, fazendo a chamada, cantando o primeiro hino, fazendo a primeira oração, e aí eu comecei falando pro meu filho, falei, então, Logan, hoje nós vamos preparar a nossa mala para encontrar com o Pai Celestial. A gente vai precisar colocar na mala algumas coisas muito importantes. E aí, eu tinha trago já e colocado assim na mesa, né, no caso na cama, que foi onde eu estudei com ele, algumas coisas, tanto brinquedos, roupa, comida e coisas como escrituras, Eliarona, né, a revista Meu Amigo, que é para ele especificamente, álbum de fotografias e alguns meus livros da faculdade, cadernos, enfim, algumas coisas assim, eu tinha colocado tudo em cima da cama. E aí eu falei pra ele, agora a gente precisa arrumar a mala. Então eu peguei uma mala dele, uma mochila dele mesmo, e falei que a gente precisava encontrar, né, arrumar a mala para se encontrar com o Pai Celestial. E que lá na mala tinham coisas apenas que fossem muito necessárias. Então não podia ir coisas que não fizesse sentido. E eu deixei ele escolher por si próprio, né? Eu também coloquei uma gravura do templo e de Jesus Cristo, tá? Foram essas coisas que eu coloquei. Então eu falei pra ele, eu deixei ele escolher e falei que ele tinha que escolher as coisas mais importantes. E foi bem interessante, né, a gente deixar a criança agir por si própria e ela escolher por si própria, porque ela vai começar a raciocinar. Né? A criança ela vai começar a raciocinar por si mesma do que é importante, do que não é importante para ela. Né? E às vezes até associar com coisas que você já falou. Então esse é um momento muito legal para você ter um feedback com a sua criança, com o seu jovem, com a sua classe, para você entender o que a criança está compreendendo do que é ou não importante para ela. Então, dentre as coisas que meu filho escolheu, ele escolheu os carrinhos, que ele gosta muito, que são coisas importantes para ele, carrinhos, o caminho dele. Escolheu comida, ele colocou pão na bolsa, porque isso é importante para ele. E ele colocou alguns livros que são dele. E a única coisa que ele colocou assim, acho que mais espiritual, foi uma foto do templo, que ele gosta muito do templo. E de Jesus Cristo não chegou a colocar não, só do templo. E aí,
Ele fechou a bolsa dele e falou que tava pronto. E eu falei, vamos ver então o que tem na sua bolsa, né? E aí eu fui tirando as coisas e falei, o carrinho é muito legal, é importante o carrinho? Ele fez que sim, que era importante pra ele. Eu falei, é muito legal brincar com o carrinho. Ele é muito divertido, mas ele não dá pra gente encontrar com o Pai Celestial com esse carrinho. Quando a gente for na presença do Pai Celestial, o carrinho não entra. O que entra do carrinho são os momentos, né, de que você passou junto, as lembranças, mas o carrinho em si, de nada adianta. Então a gente deixa o carrinho. O livro, né, o pãozinho que ele escolheu. A gente não vai precisar do pãozinho, né, de comida física, porque isso a gente não leva com a gente quando a gente morre, quando a gente vai encontrar com o Pai Celestial. Então isso também não é importante. Outra coisa que ele escolheu, o livro. O livro físico, ele não é importante, mas o conteúdo dele, que vai ficar na sua mente, no seu coração, que vai te deixar mais inteligente, mais esperto e te ensinar coisas novas, isso é importante. Então o livro foi uma coisa positiva. E a gravura do templo. Eu falei, a gravura, né, só o fato de a gente ter a gravura ou a foto do templo exposta, de nada adianta. Se nossa casa, se a nossa mente, se o nosso coração não for tão puro quanto o templo. Então, o templo, que na verdade eu coloquei a gravura para representar exatamente isso, né? As ordenanças que a gente faz lá no templo e a pureza, que é um lugar santo que nós devemos permanecer, e a pureza que nós devemos continuamente tentar adquirir, né, e ser cada vez mais puro. Isso a gente vai levar. Isso é um requisito muito positivo para a gente encontrar com o Pai Celestial. E aí, né, depois de explicar para ele, né, como o álbum de fotos, que é a nossa família, apesar do álbum físico, né, não entrar na presença do Pai Celestial, mas os momentos e as conexões, isso entra na presença do Pai Celestial. E cada uma dessas coisas que vai entrar. E aí, depois eu li a escritura para ele. Por que eu não leio a escritura no início, né? Se você tiver crianças mais velhas, é legal antes de você avaliar o que tá dentro da bolsa, você lê a escritura e falar mais ou menos... se tivesse com uma criança mais velha, meu filho fez 4 anos, então eu leio a escritura no final para que ele possa entender o contexto da escritura baseado na dinâmica que a gente fez, tá? Mas se eu tivesse em uma classe, se o meu filho fosse um pouco mais velho, o que eu faria? Eu deixaria ele escolher os itens, arrumaria a bolsa e aí eu falaria pra ele, vamos ver então dessa bolsa, o que a gente vai levar na presença do Pai Celestial. E leria a escritura com a criança, com meu filho e tentaria, né, fazer com que ele interpretasse o que estava escrito ali, tá bom? Mas no meu caso aqui, eu li uma escritura. E como as escrituras, elas se conectam, então eu acabei lendo as 3. A seção 130 no versículo 2, de 18 a 19. Eu escolhi essas para ler porque elas se conectam e elas basicamente falam tudo. Mas é aconselhável, se você estiver em uma sala de aula, ler todas as escrituras, tá bom? E que a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui, existirá entre nós lá, só que será acompanhada de glória eterna. Glória essa que não experimentamos agora. Então foi aquilo que eu falei, do álbum de fotos, conexões, né, as pessoas que a gente tem aqui, os momentos, essas conexões a gente vai levar. Não o álbum de fotos em si, mas os laços e as conexões, isso a gente vai levar conosco. Então, o álbum de fotos, ok. Qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nessa vida surgirá conosco na ressurreição. Então lembra do livro? O livro, que eu falei que o livro físico não vai, mas o conteúdo dele, a inteligência dele, né, que ele dá pra gente, as informações, né, os conhecimentos que a gente adquire daquele livro, isso vai nos acompanhar. Então, o livro, ok. E nessa vida, uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Então, lembra que eu falei do tempo? Nós precisamos ser puros, pra gente entrar no templo, nós precisamos cumprir alguns requisitos, né? Para termos a recomendação, sermos puros, sermos dignos, permanecer em lugares santos. Isso vai nos dar, né, uma certa vantagem, querendo ou não, porque cumprindo os requisitos para entrar no templo, nós ficamos mais cheios de luz, de conhecimento, fazemos mais ordenanças, temos mais revelação e, querendo ou não, é uma certa vantagem, né? A gente ter tudo isso conosco.
Então a foto do templo, ok. E aí, né, eu ajudei ele a refazer a bolsa com algumas coisas que poderiam ser boas, como meus livros de inglês, meus livros da faculdade, o álbum de fotos, uma gravura de Jesus Cristo que representa a gravura em si física, né, não adianta de nada, mas representando a conexão de que nós temos com Jesus Cristo, com o templo. Eu coloquei também um olhinho do sacerdócio, que geralmente os homens têm, que eu acabei colocando para simbolizar a dignidade, o sacerdócio, né, o poder do sacerdócio que meu filho vai ter, então eu vou, sempre que tem oportunidade, eu vou falando isso para ele. Enfim, aí a gente refez a bolsa, baseado no que estava na escritura, e eu falei, e agora, por que essas coisas são importantes? Porque isso porque o Pai Celestial, ele quer que a gente se concentre nas coisas eternas. Então essas coisas são importantes porque elas nos dão, elas vão com a gente quando a gente morre, né? Elas vão com a gente quando a gente vai encontrar com o Pai Celestial. Então, diferente de carrinho, diferente de comida, esse banquete, ele segue conosco. Os momentos, as conexões, as lembranças, as inteligências, os conhecimentos que a gente adquire, tudo isso vai conosco. E aí eu compartilhei meu testemunho. Outra coisa importante é sempre preste o seu testemunho. Sempre compartilhe o seu testemunho. Ah, mas são crianças, elas não estão entendendo. Crianças entendem sim. Se as crianças não entendessem, o presidente Nelson, aliás, os profetas, né, desde sempre que eu me conheço por gente, não se preocupariam em ter berçário, em ter aulas para berçário, não se preocupariam tanto com a primária, em ter aliarronas específicas para a primária, que é o meu amigo, em ter uma sessão do Vem Segue-me apenas para a primária, ou em ter o programa Crianças e Jovens. Se as crianças não entendessem, o Senhor não se preocuparia com isso. Então elas entendem sim. Compartilhe seu testemunho, que é algo muito poderoso, tá? Sempre que você tiver a oportunidade, compartilha, testifica de que aquilo é verdade. E é isso, gente. Então eu compartilhei meu testemunho, a gente cantou o último hino, fizemos a última oração e fomos brincar. E esse foi o primeiro tópico. Segundo tópico da lição do Vem Segue-me. Deus me abençoa quando obedeço às suas leis. Eu gostei bastante de fazer essa dinâmica com ele. Então, talvez uma comparação simples possa ensinar seus filhos sobre a obediência aos mandamentos de Deus. Por exemplo, você pode pedir a eles que deem orientações para você caminhar até algum lugar, como uma escola ou um edifício da igreja. O que acontece quando não seguimos as instruções? Depois, leiam juntos Doutrina e Convênios, seção 130, versículo 21, e compare essas instruções com os mandamentos que Deus nos deu. Vocês também podem cantar juntos um hino sobre obediência, como Guarda os Mandamentos, em música para crianças, e procurar palavras em Doutrina e Convênios, seção 130, versículo de 20 a 21, e seção 132, versículo 5. E que sejam semelhantes do hino. De que maneiras Deus nos abençoa quando nos esforçamos por guardar seus mandamentos? Eu amo essas sessões de Doutrina e Convênios, são 130 nos versículos 20 a 21. É uma sessão que eu uso muito aqui em casa, tanto que o Logan ele já conhece, porque desde que ele tinha, acho que talvez um ano e meio, eu sempre falo essas escrituras para ele. Então, para eu explicar para o meu filho a importância da obediência, de guardar os mandamentos, você pode fazer, se você tiver com crianças mais velhas, se você estiver numa classe com muitas crianças, você pode vendar uma criança e pedir para uma criança ir orientando ela. Essa é uma forma de fazer a criança guardar os mandamentos, né, seguindo as orientações. Outra forma é contando uma história. Histórias são incríveis, tá? Elas ajudam muito na coordenação, elas ajudam muito na concentração, no foco, na imaginação, criatividade, trabalha a inteligência computacional da criança. Então, assim, é extraordinário contar histórias. E eu já trouxe no passado a fábula dos 3 porquinhos, né? Quando a gente falou sobre trabalhar arduamente, sobre não procrastinar. E hoje, né, pro meu filho, ele já conhece a escritura, mas foi incrível poder reforçar isso para ele. Eu trouxe a fábula do Chapeuzinho Vermelho. Sim, é possível fazer essa fábula falar sobre guardar os mandamentos. Então, provavelmente você já cresceu ouvindo essa história, né? Então, eu não vou me alongar muito falando sobre ela. E você não precisa se atentar
em ter os personagens específicos, tá? Eu, quando contei essa história pra ele, eu usei um carrinho vermelho, usei os carrinhos dele pra contar essa história da Chapeuzinho Vermelho. Mas se você quiser os personagens específicos, no Pinterest tem uma... se você pesquisar lá, História da Chapeuzinho Vermelho, então tem todos os cards com todos os personagens. Eu vou deixar uma imagem aqui que eu tenho, do que eu imprimi. E aí tem todos os personagens, você imprime e corta. Mas não se atente a isso, tá bom? Simplifica a tua vida. Você pode usar qualquer coisa para contar essa história, tá? Até mesmo meias, se você tiver. O que importa é o contexto. E a criança ela vai usar muito a imaginação com isso. Fechou? Então, vou resumir para quem não conhece a história. A história da Chapeuzinho Vermelho é muito simples. Então, começa com uma menina ou um menino, né? Dependendo de como você está contando, que é muito apegada à avó, que tem a mamãe, tem o pai, e é muito apegada à avó, e a avó vai lá, faz uma capa vermelha, ele começa a ser conhecido, ela começa a ser conhecida. No caso eu falei ele porque eu quis que meu filho meio que interagisse na história, né? Então ele ficou conhecido como o Chapeuzinho Vermelho ou a Chapeuzinho Vermelho. E aí, um dia, a vovó fica doente e não vai mais visitar ele. O que que acontece? O pai ou a mãe, eles então falam para o Chapeuzinho Vermelho que ele precisa levar então uma cesta de doces, de biscoitos, de remédios, de coisas para a vovó. E aí é que tá guardar os monumentos. Aí ele dá então uma orientação, que é: não fale com estranhos e não pode ir pela estrada velha, porque a estrada velha é perigosa, então ele tem que ir pela estrada nova. Então são duas orientações muito fáceis. O pai e a mãe então desenham um mapa, mostrando minhas habilidades artísticas. Vocês estão vendo que é folha de caderno, né? Coisa simples, escada com lápis. Então assim, não se atenta em fazer bonito, se atenta em fazer funcional. Então aqui, ó, guardou aqui os mandamentos, né? Os 2 mandamentos, fez aqui um mapa bonitinho pra casa da vovó. E aí, então deu esse mapa pro Chapeuzinho e ele foi. Então ele começou a cantar, indo bonitinho pela estrada fora, aí vou bem sozinho, dei várias vezes, enfim. Chegou numa bifurcação em que tinha estrada velha e estrada nova. O Chapeuzinho foi ver o mapa. O que aconteceu? Chegou o lobo e começou a induzir ele, né? Aí, e nisso ele quebrou qual? É pra falar com o estranho, Logan? Não pode! Mas o que o Chapeuzinho tá fazendo? Tá falando com o lobo, uma pessoa estranha. Aliás, uma pessoa que o papai falou pra não falar, não foi isso? Como será que vai terminar essa história? Ele já quebrou um mandamento, já quebrou uma regra. Como será que vai terminar essa história? E aí, o lobo então induz o Chapeuzinho a ir pela estrada velha. O lobo rapidinho chega primeiro na casa da vovó, devora a vovó e se finge, se veste de vovó pra quando o Chapeuzinho chegar. Espera ele ali. O Chapeuzinho passou todas as informações pro lobo, né? Falou onde ele ia, onde a vovó morava, falou o que tinha na cesta, falou tudo pro lobo. Então o lobo sabia como chegar lá, comer a vovó, se vestir de vovó e tava lá esperando o Chapeuzinho. Ele quebrou a segunda regra que o papai falou. Qual que era? Não pode ir pela estrada velha, não foi? O que será que vai acontecer? Então eu fui continuar a história e chegou lá com a cesta de doces, deixou ali, e aí aquela icônica frase, né? Nossa, que olho grande você tem, que ouvido e tal, é pra te comer. E aí ao invés de ir o caçador, que rasga a barriga da vovó e tudo mais, eu tirei essa parte porque não era importante. E aí eu falei pra ele: o lobo comeu o Chapeuzinho. E aí? Tudo isso porque o Chapeuzinho quebrou 2 regras importantes. Quais são as regras? Você lembra? Não fale com estranhos e não pode ir pela estrada velha. Vamos voltar um pouquinho para ver como teria sido se o Chapeuzinho tivesse seguido as regras? Vamos lá? Então a gente voltou um pouquinho a história, o Chapeuzinho foi cantando até chegar na bifurcação. Quando ele pegou o mapa para poder saber aonde que ele iria, o lobo chegou, falando, né? Olá, menininho, como vai você? Que não sei o quê. E aí o Chapeuzinho olhou pro lobo e falou: bom dia, agora eu tenho que ir. E foi pela estrada nova. O Chapeuzinho ficou conversando com pessoas estranhas? Não, ele não conversou com pessoas estranhas. Então ele guardou essa regra? Sim, e ele foi pela estrada nova. Demorou um pouquinho, mas o Chapeuzinho obedeceu a regra. Ele chegou na casa da vovó, deu a cesta, eles desfrutaram de um belo jantar, de um ensopado bem gostoso,
E depois a vovó ficou muito melhor, se sentiu muito melhor e eles voltaram a se encontrar novamente. E eles viveram felizes para sempre. Então essa foi a história. Então você viu que quando o Chapeuzinho Vermelho quebrou as regras, ele foi devorado pelo lobo? E quando ele obedeceu às regras, quando a gente voltou à história e ele obedeceu às regras, eles viveram felizes para sempre? É desse jeito que o Pai Celestial trabalha com a gente. Então, o Pai Celestial, ele nos deu um mapa, que é o plano de felicidade que a gente já falou. Ele nos deu várias ferramentas, uma cesta cheia de ferramentas, iguais os doces, né? O mapa é o plano de salvação, ele nos deu o Espírito Santo, ele nos deu a bênção patriarcal, ele nos deu convênios, escrituras, um profeta, nosso pai e nossa mãe que nos advertiram, né? Assim como o profeta nos adverte, nosso pai e nossa mãe, o Pai Celestial, ele também vai nos advertir. E para ele falar, né, ele viu o perigo, como o papai e a mamãe viram que a estrada velha é perigosa, como falar com o estranho era perigoso, o Pai Celestial também vê o perigo. E aí ele fala para o pai, para a mamãe, para os profetas, onde está o perigo. E essas advertências, essas regras, são chamadas de mandamentos. Então nós temos alguns mandamentos. Por exemplo, se eu quero o meu corpo forte e saudável, eu preciso seguir a palavra de sabedoria. Então eu tenho que cuidar bem do meu corpo. Questão de higiene, se exercitar, comer bem, dormir bem, não comer, beber ou injetar coisas que são perigosas no meu corpo. E tudo isso, né, seguindo essas regras, seguindo esses mandamentos, nós temos um corpo feliz e saudável, não é mesmo? Quando eu quero ter mais revelação, quando eu quero falar com o Pai Celestial, o mandamento é fazer oração, ler as Escrituras. Fazendo isso, eu consigo conversar com o Pai Celestial e obter revelação. Então, o Pai Celestial, ele nos deu mandamentos, que são as regras. E não é diferente também aqui em casa. Aqui em casa, o Logan tem algumas regras que ele precisa seguir, não é verdade? Então, depois de explicar essa diferença de mandamentos para regras, contando uma historinha, interagindo com ele, eu li a Escritura, que é uma de minhas escrituras favoritas, é a escritura base que eu uso mesmo para educar o Logan. É baseado nisso mesmo, tá, gente? Que é: há uma lei, essas são 130 versículos de 20 a 21, há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação desse mundo, no qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Então, quando, né, todas as bênçãos, elas são dadas por uma lei. Quando eu falei da lei da palavra de sabedoria, para eu ter um corpo saudável e feliz, eu preciso obedecer à lei da palavra de sabedoria. Quando eu recebo essa bênção, é porque eu estou obedecendo essa lei. E assim como o Chapeuzinho, para ele chegar em segurança na casa da vovó, ele tinha que respeitar duas regras: não falar com estranhos e ir pela estrada velha, ir pela estrada nova, não ir pela estrada velha. Aí ele chegou em segurança, feliz na casa da vovó. E é a mesma coisa com os mandamentos de Deus. Para eu ter mais revelação, para eu ter essa bênção, eu preciso de mais oração e estudo das Escrituras, não é? Então, eu finalizei prestando o meu testemunho para ele, né? Compartilhando o meu testemunho e cantando o último hino, fazendo a última oração. Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Gente, se as minhas dinâmicas elas estão sendo não estão sendo tão claras, se eu preciso trazer objetos, me contem aqui nos comentários, porque aí eu consigo trazer mais coisas diferentes, tá bom? Explicar talvez de uma forma diferente, beleza? Vamos então para o terceiro tópico. O Pai Celestial e Jesus Cristo possuem um corpo físico e mortal. Depois de ler Doutrina e Convênios, seção 130, versículo 22, você e seus filhos podem olhar para uma gravura de Jesus Cristo e apontar para seus olhos, sua boca e outras partes do seu corpo. Seus filhos podem então apontar para as mesmas partes do seu corpo.
Diga a eles porque é importante saber que nosso corpo se parece com o corpo do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Então, eu gostei bastante de fazer essa dinâmica também, porque foi no domingo, foi a aula da Cidade de Socorro, e foi falado, eu não lembro bem o tema do discurso, vou deixar aqui qualquer coisa, mas foi falado sobre a importância de sabermos que nós somos filhos do Pai Celestial. E eu achei super bacana porque eu não tinha pensado nisso, né, dessa forma, e essa dinâmica, ela trouxe isso. A importância de nós sabermos que nós somos filhos do Pai Celestial, do Logan saber que ele é um filho do Pai Celestial, que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu já trouxe uma dinâmica aqui no passado falando sobre sermos criados à imagem e semelhança de Deus, e hoje a gente vai reforçar um pouquinho esse princípio, tá? E explicando mesmo a importância dele saber sobre isso. Então, eu coloquei o Logan na frente de um espelho e trouxe uma gravura de Jesus Cristo. E eu me concentrei no rosto, mas você pode se concentrar em pegar uma gravura do corpo todo de Jesus Cristo e se concentrar em outras partes do corpo também, tá bom? Aí vai de acordo com a sua necessidade. Então eu falei pro Logan, o que Jesus Cristo tem no seu rosto? Ele tem 2 olhos? O Logan também tem 2 olhos, não é? Ele tem o nariz, ele tem orelhas, ele tem boca, ele tem cabelo, ele tem testa, tem bochecha, tem queixo, tem pescoço, igual o Logan tem. Então Jesus Cristo tem todas as partes que o Logan também tem. E aí eu cantei com ele aquela música Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, que é uma música do berçário infantil, inclusive essa música que é utilizada até mesmo em escolas, né? Nós cantamos essa música e eu trouxe para ele um quebra-cabeça que, na verdade, eu peguei fotos dele e eu cortei em 3 partes, então eu cortei a parte da cabeça, cortei a parte do tórax e cortei a parte das pernas. Não só dele, como, enfim, nossa, aqui, de várias pessoas aqui da família, cortei em 3 partes e distribuí ali. E aí eu falei pra ele, coloquei Jesus Cristo, dessa vez de corpo inteiro, e falei pra ele, filho, então você viu que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e de Jesus Cristo, né? Agora, essas pessoas aqui precisam de ajuda. Como que a gente pode montá-los? Lembra do hino que a gente cantou? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Então, a gente vai montar de acordo com essa ordem, de acordo com a ordem que tá de Jesus Cristo aqui. Como que ele tá? E aí o Logan montou. Algumas fotos, né, no começo, ele colocou a perna no lugar errado, colocou a cabeça, a perna e o tórax. E aí eu falei pra ele, olha aqui Jesus Cristo. Não é assim que nós fomos criados. Aonde que ficam as pernas? E aí ele foi ajeitando as imagens. Eu peguei 3, porque eu peguei minha, do meu marido e do meu filho, que era o que bastava. E se você não puder ter ou não tiver isso, você pode fazer aqueles bonequinhos de palito, sabe? E pode cortar em 3 partes também, como cabeça, ombro, joelho e pé. E pedir para a criança organizar, né? Colocar certinho de acordo com a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Tá? Isso é para eles associarem, para o meu filho associar que ele possui as mesmas coisas que Jesus Cristo possui, como cabeça, ombro, joelho e pés, e que o corpo dele é igual ao de Jesus Cristo, só que, obviamente, Jesus Cristo é glorificado, né? E o do meu filho é mortal. Então, mas para ele poder entender que é as mesmas coisas. E aí eu falei pra ele, por que é importante a gente saber que nós somos parecidos com Jesus Cristo, que nós temos a mesma coisa que Jesus Cristo? É óbvio que ele não soube responder, né? Não, meu filho tem 4 anos, se ele respondesse de uma forma perfeita, se ele formulasse uma resposta com isso, eu ficaria bastante assustada, surpresa, admirada e talvez com medo. Mas ele não soube responder e eu falei pra ele, é importante o Logan saber que o corpo dele é igual ao corpo de Jesus Cristo, que o Logan foi criado de maneira perfeita, igual Jesus Cristo, né, da maneira e semelhança de Jesus Cristo, porque o Logan é o Filho de Deus e ninguém, e o mundo vai gritar, lembra do lobo mau que a gente falou ontem?
lobo mau vai tentar te confundir. As pessoas vão tentar confundir falando que você não tem esse potencial, falando que o seu corpo é seu, suas regras, da maneira, vive como você quiser, e não é bem assim. É importante o Logan saber que filho de Deus, que o seu corpo ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, para que você possa cuidar bem do seu corpo, para que você possa se manter concentrado nas coisas que são realmente importantes e permanecer em lugares santos. Então, depois dessa brincadeira, que foi uma brincadeira bem rápida, eu li a escritura aqui de Doutrina e Convênios, seção 130, versículo 22, que fala assim: o Pai tem o corpo de carne e ossos, tão tangível como o do homem. O Filho também. Mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não for, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. E aí, então eu desenhei humildemente no meu desenho de papel o personagem representando Deus. Por isso que eu falei que dá pra fazer com bonequinhos de palito, tá? Porque eu fiz assim, pra poder representar. Então eu fiz um representando Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E os três iguais, tá? Porque o Espírito Santo, apesar de não ter um corpo, ele também tem a mesma imagem e semelhança aí de Deus, o Pai, com a cabeça, ombro, joelho, pé e tudo mais. Enfim, e aí eu falei pra ele então que nós todos, nós temos a mesma imagem e semelhança. Compartilhei e reforcei o motivo dele saber o porquê isso é importante. As escrituras ensinam isso e é importante que nós tenhamos esse testemunho muito forte dentro de nós. Enfim, e aí eu finalizei com o meu testemunho, então a gente cantou o último hino e cantamos a última oração, e essa foi o final do terceiro dia. O quarto tópico. O Pai Celestial tornou possível que as famílias fiquem juntas para sempre. Ajude seus filhos a encontrar exemplos de coisas que não duram para sempre. A comida que estraga, as folhas que murcham e assim por diante. Depois examinem juntos Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 19, e encontrem frases-chave como eterno convênio, selado por toda a eternidade e para todo sempre. Você também pode olhar para fotos de sua família e testificar que o Senhor tornou possível, por meio das ordenanças e dos convênios do tempo, que as famílias durem para sempre. E aí, aqui tem um videozinho falando do casamento eterno. E aí também tem um aviso aqui embaixo. Seja sensível às circunstâncias das famílias. As crianças de hoje se veem em muitas estruturas familiares diferentes e complexas. Precisamos estender a mão para aqueles que se sentem sozinhos, esquecidos ou do lado de fora da cerca. E aí, tem mais coisas na edição Meu Amigo. Tem aqui a sala de selamento do Templo da França. E aqui embaixo uma atividade para fazer, beleza? Então, e eu não lembro se eu falei, mas tem um videozinho aqui também falando sobre isso, um pouquinho sobre o selamento. Eu mostrei esse vídeo pro meu filho, que conta sobre o selamento, fala sobre a escritura, que pede inclusive aqui no manual. E aí, nós identificamos algumas, antes de mostrar o vídeo, na verdade, falei pra ele, filho, a gente já falou sobre isso anteriormente também, tá? Nós inclusive fizemos um desenho de coisas que duravam para sempre, coisas que não duravam, que são os tesouros do Pai Celestial, inclusive, foi essa mensagem. E aí, eu puxei isso na memória dele e para acrescentar mais coisa, tá? A repetição é a mãe do aprendizado. Então eu falei para ele, filho, lembra dos tesouros do Pai Celestial? Quais são? Vamos relembrar? Então, fazer oração, dízimo, templo, ir à igreja, as famílias, templo, né? Esses são alguns tesouros do Pai Celestial. E alguns tesouros do Logan. Lembra quais eram que você tinha escolhido? O pula-pula, o arroz, feijão e carninha, o caminhão, né? E eu falei alguns. Lembra que a mamãe falou que os tesouros do Pai Celestial são mais especiais porque eles são eternos? Hoje o Logan brinca de carrinho. O Logan já chegou a brincar com alguns brinquedos assim. Então eu trouxe alguns brinquedos de quando meu filho era bem bebezinho. Hoje o Logan não brinca mais, não usa mais mordedores, não usa mais essas roupinhas. Elas passaram. Elas foram embora. A comida também não é eterna, né? Uma hora a comida estraga, azeda, as flores murcham. E os tesouros do Pai Celestial?
A mamãe tá casada com o papai já há 6 anos, 7 anos, 6 anos. E isso vai durar por toda a eternidade. O batismo que a mamãe fez desde os 8 anos até agora continua o mesmo convênio e vai continuar pelo mesmo por toda a eternidade. Então é importante que o Logan saiba que as coisas de Deus são eternas, as nossas coisas não. Por isso precisamos fazer e guardar convênios com o Pai Celestial. E esse momento foi mais um bate-papo mesmo, para eu entender como que ele estava reagindo, como ele estava sentindo em relação a toda a dinâmica e como que eu poderia, ajudá-lo qualquer coisa, se ele tivesse alguma dúvida, alguma coisa que a gente teria. E aí, depois da gente ter essa conversa, esse momento, é muito legal você também ter esse momento com sua criança, com seu adolescente, de conversar, de ouvir mais do que falar, de deixar ele entender, para você entender o que ele está absorvendo de tudo que está se passando. E aí, eu coloquei na nossa cama, geralmente eu faço estudo no quarto mesmo, em casa no nosso quarto, no meu quarto. E aí na minha cama eu coloquei algumas coisas, como carrinhos, depois de ter explicado, tentado relembrar algumas coisas com ele, entendido assim um pouquinho do que ele estava pegando, do que ele estava absorvendo, de tudo que a gente aprendeu durante a semana, eu então tinha colocado alguns objetos em cima da cama, como o livro de Mórmon, a Bíblia, o livro de gravuras, fotos da família, a minha plaqueta da missão, a minha aliança de casamento, inclusive, estava ali na minha cama, carrinhos, comida, enfim, várias coisas eu coloquei ali. E aí eu falei pra Logan, agora a gente vai colocar aqui na nossa sacola coisas que são eternas. Lembra que a gente no começo da semana falou de coisas que a gente poderia levar para a presença do Pai Celestial? Hoje a gente vai colocar coisas que são eternas. Então eu deixei ele, na verdade, eu coloquei um hino curtinho, que era Ser Fiel, e deixei e falei, você tem esse tempo para poder pensar e colocar as coisas certas, tá bom? E aí, então, ele foi escolhendo lá com calma, foi avaliando algumas coisas, foi pegando, até que ele conseguiu pegar tudo, o que ele queria dentro da sacola. Algumas coisas que eu percebi que ele ainda não tinha entendido que não eram eternas, como carrinho, comida, roupa, eu falei pra ele, são coisas muito positivas aqui, nesse momento, mas um dia o Logan não vai mais usar essa roupa, isso não é eterno. Esse brinquedo, um dia o Logan vai deixar de brincar com ele. Por mais que você goste dele agora, ele também não é eterno, seus gostos vão mudar. E a comida também, Essa comida ela não é eterna. Mas, por exemplo, e aí ele tinha escolhido a minha aliança, que é uma coisa que ele adora, quando ele vê a minha aliança, ele gosta até de colocar. Falei, a aliança física, ela não é eterna. Mas o que ela representa, os convênios que eu fiz com seu pai e com o Pai Celestial, isso é eterno, Isso é válido, isso é eterno. A plaqueta da mamãe não é eterna. Um dia ela pode quebrar, pode perder, enfim, alguma coisa pode acontecer e ela não é eterna. Mas o que eu representei ao Pai Celestial, as pessoas que eu ensinei, para onde a minha voz foi, essas conexões, isso foi eterno. Principalmente, eu acho que o principal disso tudo, o testemunho que eu adquiri, para mim, isso não tem preço, não tem valor e é eterno também. Então eu falei algumas coisas que poderiam ser eternas. Aí eu falei pra ele, filho, um dia você também vai ter a sua família eterna. Um dia você vai encontrar a eleita do seu coração, vai se casar no templo e fazer convênios sagrados. E isso vai ser eterno, porque as famílias podem ser eternas no templo do Senhor, na casa do Senhor. Por isso é importante que o Logan cuide, guarde os mandamentos, se concentre nas coisas que são eternas, guarde os mandamentos e entenda que você é a imagem, foi criado a imagem e semelhança de Deus e precisa guardar o seu corpo e guardar os seus convênios, E aí eu finalizei o meu testemunho, finalizei prestando o meu testemunho. Antes disso, eu li a escritura que pede aqui no manual, seção 132, versículo 19, que é uma escritura gigante, inclusive. Na verdade, eu não li ela, eu resumi ela pro Logan, mas eu vou ler aqui pra você, tá?
E também em verdade vos digo, se um homem se casar com uma mulher pela minha palavra, que é a minha lei, e pelo novo e eterno convênio for selado pelo Santo Espírito da promessa por aquele que foi ungido, a quem conferir esse poder e as chaves desse sacerdócio, for dito a ele, surgirei na primeira ressurreição e, se fordes na primeira ressurreição, na próxima ressurreição, e herdareis tronos, reinos, principados, poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. Então, será escrito no livro da vida do Cordeiro, que ele não cometerá assassinato, derramamento de sangue inocente, se guardarem meu convênio, e não cometerem assassinato, derramamento de sangue inocente, ser-lhes feito de acordo com todas as coisas que meu servo disse, nessa vida e por toda a eternidade. E estará em pleno vigor quando estiverem fora do mundo, e passarão pelos anjos, pelos deuses ali colocados, como a sua exaltação e glória, em todas as coisas, conforme selado sobre a sua cabeça. Glória é essa, que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todos sempre. E enfim, e aí que tem uma atividade, que na verdade a criança ela pode desenhar o templo, ou você pode pegar uma foto, uma gravura do templo, imprimir, e aí você vai recortar, a criança vai recortar a quantidade de membros da família. Então tem o pai, a mãe, e no caso o Logan pequenininho aqui, né? Mas aí se tiver mais membros, tem aqui adolescentes, jovens adultos, adolescentes, crianças, pré-adolescentes, enfim. Tem tudo aqui para poder fazer. E aí eu testifiquei, prestei uma testemunha para meu filho sobre a importância de ter sido selada ao meu esposo, de nós termos nos selado nos altares do templo, de termos feito esse convênio com o Senhor. E, enfim, finalizamos com o nosso testemunho, finalizei com o testemunho, cantamos o último hino e fizemos a última oração. E é isso. E chegamos ao fim da nossa semana, né? Eu espero mesmo que isso ajude você que está me assistindo a colocar em prática, né? A ajudar, a ter o seu lar mais centralizado em Jesus Cristo. E eu gostaria muito de agradecer a todos os que estão me seguindo, aos novos seguidores, aos antigos seguidores, por estarem me acompanhando, por permitirem que eu entre na sua casa e faça parte da sua rotina, né? E eu queria dizer uma coisa que me preocupa um pouco, né? Algumas vezes a quarta pessoa que fala isso pra mim, que fala, nossa, eu adoro os seus vídeos, você ensina muito bem, você explica muito bem, muito obrigada por isso. E aí a pessoa, ela fala depois uma coisa que me parte o coração, que é, nossa, eu queria muito poder aplicar isso com meu filho, mas eu não consigo. E isso me parte o coração, gente. Eu sei que não é fácil a gente ter um momento, encontrar tempo, encontrar um momento para ensinar as nossas crianças. Mas as dinâmicas que eu faço, de verdade, na vida real, elas não demoram muito tempo. Demoram de 10 a 15 minutos. Isso porque o meu filho, ele é hiperativo, né? A menos que a brincadeira esteja dando certo, aí eu continuo com ele. Mas elas são bem rápidas, são bem dinâmicas e curtas e objetivas, justamente para ensinar aquele princípio básico para ele se nutrindo e se fortalecendo. E outra coisa, não se atente em perfeição, simplifica. Se a gente fosse só buscar o momento perfeito, o dia perfeito, a hora perfeita, o material perfeito, a gente nunca vai conseguir começar. A procrastinação é a ladra da tua vida eterna, tá? Eu lembro que meu professor no instituto falava muito isso, e é verdade. Deixar para amanhã, você nunca vai começar. Então começa hoje, começa agora. Começa com o que você tem. Eu não uso material elaborado, eu não compro material para usar. Eu uso o que eu tenho dentro da minha casa. Quando muito eu imprimo alguma coisa na internet e mesmo assim, olhe lá. Geralmente eu uso os meus dons que o Senhor me deu para poder ensinar o meu filho. Então começa hoje. Vamos combinar? Só entre nós aqui? Começa hoje. Termina esse vídeo e já inicia. Escolhe qualquer dinâmica. Você não precisa fazer todos os dias. Só escolhe uma, só uma, a mais fácil que você achar. E começa hoje. E comenta aqui embaixo. Vamos juntos fortalecer a nossa família, a nossa fé em Jesus Cristo. E criar uma geração de discípulos de Jesus Cristo.
Eu espero você no próximo vídeo, né, na próxima semana. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!